já deixa o like aqui e se inscreve. Os falsos cognatos, os falsos amigos, né? Palavras em português que parecem com palavras em inglês, mas que não significam isso, né? Aí eu queria começar com aquela básica, porque o lar de idosos aqui na Irlanda, ele se chama nursing home, não é isso? Nursing home, exactly. Isso. Mas a gente tem uma palavra em português que até não é muito usada hoje em dia, que é a palavra asilo, né? Que é uma palavra até meio pejorativa. E a gente aqui, em inglês, tem uma palavra chamada asylum, certo? Asylum, Asylum. O Então, que que... antigamente Ah, essa palavra também existia na Irlanda como hum, lugar para pessoas with mental illness, doenças sim, mentais, né? sim. Asilo, mas também é uma palavra que não asylum, a gente não usa mais hoje em dia para Hum. essa situação, mas ajuda. E não sei se em português vocês usam também, mas usamos hoje em dia para asylum seekers, por exemplo, né? Pessoas que estão procurando. A palavra é asilo É também em um português? refúgio, né? Aqui em português eu acho que seria um refugiado, quando a Ok, pessoa yeah, está refugee, procurando. Sim. Então, ou em busca de asilo político. Asilo político ok. normalmente, entendeu? Então, E- vamos evitar essas palavras. Isso. Quando estamos falando sobre nursing home, asylum, pode esquecer, não tem nada a ver. Isso. Quando for lá na entrevista, eu tô até com medo de confundir as pessoas, mas não, quando for na entrevista, esqueça essa palavra, porque. E se você lê ela escrita, não significa nada de asilo, é outra coisa, né? Sim, 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 sim. E temos muitos desses false friends. Temos os mais básicos que não tem nem nada a ver com cuidadores, mas, tipo, não tem como não usar que nem parents e parentes, né? Eu acho Parents. que o erro mais comum que eu vejo nos iniciantes falando sobre parents, mas querendo Sim. dizer parentes, né? Porque ela pode ter a ver com os cuidadores, porque vai falar algo de os filhos visitarem, e aí os parents, ou os relatives, que Relative. relatives, né, que no Brasil seriam os parentes. É confuso, Olha aí, né? é bem para confundir. Então, os parentes, os familiares das pessoas seriam os relatives em Os inglês. relatives, exato. E outro que eu vi, só, tipo, tem dois que eu aprendi nos últimos dias que eu nunca tinha pensado. Eu sabia as palavras, mas nunca tinha pensado. Um é sympathy, né? Do you know Sim. a palavra sympathy? Sympathy, E daí sim. simpatia, né? Então, às vezes, tipo, ó, tu vai ouvir, né? The staff showed great sympathy towards the grieving family, né? Você entendeu o que eu queria dizer? Que, tipo, a Sim. família que perdeu a pessoa, né? Eu nem sei como eu falaria isso em português para Eu mostrar a acho mesma que eu acho que exatamente isso que você está falando seria empatia. a empatia. É, mas a gente tem Aham. mas em inglês também tem a palavra empathy, né? Empathy, mas É. simpatia em português seria likability, né? Tipo, Sim, sim, uma pessoa a simpática, uma simpatia do pessoa, cuidador, sim, uma pessoa gentil, simpática. simpática. Essa é outra que eu aprendi hoje. Eu fiquei chocada, porque eu tenho certeza que eu usei errado Hum, muitas vezes, mas eu descobri hoje, você pode me falar que eu estou errado, mas eventually e eventualmente não são sim. iguais? Você sabia disso? Eventually. Eu não sabia. Isso é novidade? Eu não sei se como é que eu traduziria eventually. Em algum momento, talvez, seria a palavra, seria uma expressão, em algum momento. Like the É, patient will eventually sim, recover with proper care, né? Então, se você sim. vai falar isso com português, eventualmente seria like occasionally, de vez em quando, ou Não, em português seria provavelmente. em algum momento. É Seria, a mesma coisa. em algum momento. Eventualmente. Eventualmente, talvez. Pode ser, mas eu acho que não é muito usado em Não é muito português. usado, sim. É. Mas em Isso inglês aí que essa eu achei palavra, hoje, eu bugou total na minha cabeça, esses dois. mas essa palavra eventually é muito usada em inglês.
Uhum, uhum. né? Total, total. É, E assist, né? Que é assist. em inglês, para to assist someone is to help, right? Sim, no caso, assist seria ajudar alguém, certo? Porque a gente tem em Exactly. português também a palavra. Tem a palavra assistência, né? Então, quando você pensa em assist, você tem que pensar em assistência e não em assistir no sentido de assistir televisão ou algo do tipo, Aham, né? aham. Mas é bom para não se confundir também. Um, falando do assist, tem outra coisa que é aid, que a gente é uma coisa até engraçada, assim, né? Diferente, porque em inglês esse verbo significa ajudar, não é isso, Bo? Aham, to aid somebody. Aham. Ou também temos o Sim. substantivo, né, de aid como financial aid, uma ajuda financeira. Sim. Aí tem o aids, que é no, na terceira pessoa. Então, she aids, he aids. E Aham. então, Ou ajudantes também pode usar, like, teacher aids, teachers aids. isso. Então, isso no Brasil não confunda, né? Porque no Brasil é apenas uma doença, né? E aqui é um verbo também. Então, se Sim. você vê essas coisas escritas, você tem que ter um cuidado redobrado, porque tudo bem, na hora da pronúncia é diferente, você consegue ali entender pelo contexto, mas se tiver escrito principalmente, não vai se confundir. Sim, temos que ter mais cuidado com as coisas parecidas do que Hum, as coisas totalmente diferentes, né? Porque isso acontece também, que eu vejo bastante entre meus alunos que falam tudo. Estamos conversando em inglês, falam tudo em inglês e existe uma palavra que é a mesma palavra em português do que em inglês, só com uma pronúncia diferente. E a pronúncia volta para português, né? Que se fica, sim, yesterday I was on Facebook. And, né? Porque é como uma sim. coisa que é exatamente igual em português, só que a pronúncia muda. E também, né? Claro que os falsos cognatos são mais perigosos ainda Sim. para esses tipos de erros. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.